Olá, galera. Hoje, dia 5 de dezembro, um grande fato politicamente acontece no Brasil, que é o surpreendente choro do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É surpreendente essa ação dele, logo ele tão carrancudo, tão durão, tão sério, tão forte. Hoje ele faz essa demonstração de fraqueza, de, de agora sim, com esse ato, eu realmente acredito que ele não está bem e não duvido nada que ele esteja de fato em crises depressivas, crises de ansiedade, pânico e etc. É, nem vou fazer zoação, porque não dá para zoar, porque o cara pode estar doente de fato. Eu só acho estranho que um cara como ele, que falou as barbaridades que falou, um cara como ele que desde que começou a fazer uma campanha, sua campanha de fato eleitoral para presidente em 2018, agora em 2022, e se não for lembrar de toda a carreira política, onde ele só falou barbaridades, onde todo o seu discurso era feito na base do ódio, do extermínio de pessoas que pensam diferente dele, de pessoas perseguições a pessoas que pensam é, diferente dele, é, então assim, o cara fez essas barbaridades terríveis e falou coisas terríveis, sempre muito rígido, muito cruel. Ninguém pode esquecer do voto dele para votar pelo impeachment da Dilma, onde ele exaltou um dos torturadores é, mais nojento, mais safados da história, que foi o Ustra. Ele fez isso de peito cheio, com muito orgulho, sabendo que esse cara fez muita gente chorar, que esse cara destruiu muitas famílias, destruiu muitas vidas. Quando ele prega o extermínio de pessoas que pensam diferente deles, ele não está se preocupando com a vida das pessoas. Isso porque eu não quero entrar nem no mérito das questões da homossexualidade, porque num país como o Brasil, onde morre tantas pessoas homossexuais, é, travestis e etc. Assim, o número desse tipo de assassinato desse público é altíssimo. E você tem coragem de fazer piada com esse tipo, com essas pessoas, com esse tipo de assassinato. É, se você tem coragem de menosprezar essa causa, você é uma considerada uma pessoa dura, rígida, né? Uma pessoa pouco sensível pela causa dos outros. E então Bolsonaro foi esse cara, né? A gente, além de tudo, teve a pandemia. A pandemia mostrou o quanto ele era frio e calculista nas suas palavras, nas suas ações, quanto para ele a vida humana valia pouco. Para ele, a quantidade de pessoas que morreram era insignificante e fazia parte de um projeto maior, de quase que de seleção natural dos mais fortes e mais fracos. Isso foi a forma como o Bolsonaro entendeu e trabalhou durante a pandemia. Depois de tudo isso, onde ele zoou, né, ele ridicularizou pessoas com falta de ar, quando ele
disse que não era coveiro, enquanto pessoas choravam seus mortos, familiares choravam seus mortos, famílias foram destroçadas pela pandemia. O Bolsonaro simplesmente ignorou e trabalhou para aumentar esse número quando fez campanhas contra o isolamento, quando dificultou a compra das vacinas, estimulou pessoas que não se vacinassem, é, incentivou a não aglomeração, né? Então ele estimulou com que as pessoas não ficassem em casa, estimulou o discurso de ódio contra as pessoas que só viam o isolamento como solução, porque antes da vacina era a única forma eficiente de se combater o coronavírus. Ele simplesmente incentivou essas pessoas e ocasionou a desgraceira que foi o Covid no Brasil. Muitos outros países passaram tiveram os mesmos problemas com impactos de mortes muito menores. Então, é muito estranho ver agora o Bolsonaro chorar, mostrar fraqueza diante da derrota iminente e provavelmente da prisão que se aproxima. Hoje o Bolsonaro dificilmente vê escapatória para o sucesso da sua permanência no poder ou pelo menos para impedir o Lula de assumir o seu posto dia 1º de janeiro. Todas as possibilidades, todas as conversas possíveis dentro do subsolo do Palácio Presidencial, ele já tentou e ele não está sendo não está tendo uma devolutiva positiva para ele. É tamanho, e essas lágrimas que caíram hoje do seu rosto é o desespero do fracasso e da possível prisão eminente. Se não dele, dos seus, pelo menos de um dos seus filhos, isso é quase certo. A vergonha de ser julgado, de ser investigado e provavelmente condenado, ele não tem escapatória caso fique no Brasil. E é sempre bom equiparar Bolsonaro enfrentando os problemas e a derrota iminente que o seu governo lhe propôs, né, lhe causou, com a derrota que foi iminente, parecia iminente, tanto que foi, da presidente Dilma. Essa sim, honrosa, guerreira, corajosa, enfrentou todos os seus algozes sem derrubar uma lágrima na frente do público, quando não se calou também, né? Porque aí nós temos um Bolsonaro que está há mais de 30 dias calado, escondido, sem aparições públicas, sem ter o que falar. De outro lado, nós tínhamos uma presidenta Dilma que enfrentava todos, que vinha a público, que se posicionava, que não tinha medo dos seus posicionamentos e que não trabalhava dentro do subsolo. Tudo que ela fazia era explícito e público, todas as suas movimentações. Não é por menos que ela teve tanta dificuldade de lidar com o tal do centrão, que hoje se fortaleceu com a sua derrota e que ganhou status quase de semipresidencialismo no governo Bolsonaro. É muito simbólico fazer essa comparação nesse momento. A coragem, o enfrentamento com cabeça erguida da presidenta Dilma e a covardia, o derrotismo, o fracasso do Bolsonaro diante dessa situação que é a saída iminente do poder do governo. Também temos o Lula, que recentemente enfrentou as questões relacionadas à prisão
Em momento nenhum você vai ver o Lula chorando de tristeza, de decepção, mostrando fraqueza. Pelo contrário, você sempre o via muito forte, muito confiante da sua inocência e sempre explicitando os seus movimentos. São muito diferentes os três casos, e você vê nesses três casos dois grandes políticos e um covarde, que é um erro, que foi um acidente do acaso ter assumido o posto de presidente da República. Bolsonaro foi um lapso da história que não vai se repetir, porque dificilmente a população vai novamente dar oportunidade. Não, não que não vá, porque isso vai acontecer outras vezes, porque a história é assim. Mas vai demorar muito para que um erro como o que levou à eleição do Bolsonaro venha novamente a acontecer. Pelo menos espero não ver isso nos próximos 40, 60 anos aí. É... Então esse vídeo é importante porque vem falar de um momento importante da história brasileira. O dia que o Bolsonaro chorou, depois de tantas cenas grotescas de falta de sensibilidade. São com suas palavras, são com seus atos. Sobre a Copa do Mundo, o Brasil perdeu para Camarões, como vocês viram. O jogo foi muito fraco, eu estava muito otimista com o jogo, e o Brasil simplesmente não quis jogar. Os reservas perderam uma oportunidade ímpar de mostrar espontaneidade, estar em condição de estar apto para assumir novas posições de titularidade, e eles fracassaram muito contra um Camarões teoricamente e na prática mais fraco que o Brasil. E aí perdemos, nem foi bom para Camarões, porque também não ajudou eles se classificarem. Seria muito legal ter mais uma seleção africana disputando as oitavas de finais. E hoje, a grande vitória do Brasil contra o time fraquíssimo da Coreia. O Brasil se mostrou muito eficiente, muito habilidoso, porém, desta vez, por estar muito aberto, muito ofensivo, também foi contra-atacado, tomou seu primeiro gol, então tem que ficar de alerta nesse sentido. Porém, a parte ofensiva do Brasil foi impecável no sentido assim, fez os gols que precisavam, porém errou também muitos gols bobos, coisas que quem quer ser campeão não pode vacilar. Outra questão é o Neymar, que não comemorou fazendo o número 22 como prometido por Bolsonaro. Outro talvez motivo para que ele tenha chorado. Brincadeiras à parte, já que o jogo aconteceu depois da situação do choro, felizmente nós não tivemos o desprazer e essa demonstração pública do Neymar, que prejudicaria ainda mais a sua imagem. É isso, vamos seguir o canal. Preciso sair desse número 39, já tem alguns dias aí. Faltei com alguns vídeos, até porque não estava motivado, porque não estava vendo nada de muito específico para falar. Lógico que tem algumas coisas para ser discutido, como teto de gasto, tem a questão do PSOL, que também precisamos falar. Eu quero falar sobre o Ciro, o que eu penso sobre o Ciro, para deixar registrado nesse canal. E é isso. Vamos terminar o vídeo em 15 segundos mais ou menos. Um grande abraço, siga o canal, curta esse vídeo e bora
que está acabando o desgoverno bolsonarista. Fui!